O Senhor colocou em meu coração de nós passarmos o mês de junho buscando ao Espírito Santo, a presença do Deus Espírito Santo. E quando falamos da pessoa do Espírito Santo, nós também falamos da unção espiritual, né? É o tema de hoje, vivendo a unção do Espírito Santo. E nós dividimos esse assunto em 4 encontros. Essa quarta, a próxima quarta, a outra e a seguinte. São 4 quartas-feiras falando da unção do Espírito Santo. As pessoas ouvem falar, as pessoas acham que sabem, mas as pessoas e nós como igreja precisamos conhecer a luz da palavra de Deus. Por que essa unção é tão importante? Por que eu preciso conhecer e ter essa unção do Espírito Santo na minha vida? E como buscar essa presença, essa unção do Espírito Santo sobre a minha vida? E nesse contexto de entendimento, compreensão da palavra, nós temos orado, como mês de buscar o Espírito Santo, vamos estar jejuando, não estar orando ao Senhor, para que essa unção do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo com os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, para você entender, começar a entender o que é essa unção, qual a importância dela e por que eu preciso dela. Hoje eu me darei por satisfeito se nós conseguirmos responder essas 3 perguntas: o que é a unção do Espírito Santo, a importância dessa unção com o Espírito Santo, né? E a necessidade da igreja do Senhor ter um cristão, como você, como eu, termos a unção do Espírito Santo, ok? Será hoje um pouco mais estudo do que a ministração da palavra, uma pregação. Nós vamos dar uma passeadazinha na Bíblia bem rapidinho, está sendo transmitido, você pode ouvir depois, pode pegar as referências bíblicas depois. A gente vai ter que ler algumas coisas aqui por uma deferência que fazemos na igreja. Nós queremos que os irmãos peguem a sua Bíblia, tragam a sua Bíblia, olhem para a sua Bíblia e a gente possa assim estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos em nome de Jesus. Então, diz a palavra de Deus em um livro de Atos, no capítulo 10, versículo 36. Eu estou usando a versão revista e atualizada, ou você pode usar essa ou a nova Almeida atualizada, NAA, ok? São as 2 versões que nós adotamos como igreja para facilitar a unidade e a gente estar ligado no mesmo título, mesmo texto. Diz assim, versículo 36. Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu, olha a unção aí, e como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glórias a Deus. A unção do Espírito Santo é a marca do poder de Deus na vida do cristão. É a evidência da manifestação do poder de Deus na igreja. Então a igreja precisa da unção do Espírito. É a unção do Espírito que vai manifestar o poder do Espírito Santo na igreja. E se Jesus, como Messias, como Filho de Deus, recebeu do Pai essa unção espiritual, é obviamente que a igreja do Senhor também precisa da mesma unção, da mesma capacitação, do mesmo revestimento de poder, para fazermos as obras que o Senhor nos mandou fazer: curar enfermos, expelir demônios, apregoar o ano aceitável do Senhor,
fazer discípulos é a missão da igreja, estender o evangelho de Jesus Cristo e com poder e com autoridade. Então a unção do Espírito Santo, que é o tema das nossas 4 encontros aqui, não é apenas conhecer, olha ali o verbo, é viver, não é conhecer, é viver a unção do Espírito Santo. Conhecer, você já conhece, acho que já ouviu falar, estamos lendo a Bíblia, mas como você tem ouvido aqui do altar desta igreja, nós não queremos encher a sua mente de palavras, de doutrinas, de teologia. Nós queremos que o Espírito Santo te leve a ter experiências com Deus, que você viva uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus, que ao buscar o Espírito Santo de Deus, ele se revele a você, ele fale contigo, ele ministra a sua vida, que você ouça a voz do Espírito, que você perceba a presença do Espírito Santo no ambiente, onde você estiver, onde você for. E é claro que o conhecimento da palavra é importante, conhecer a palavra é importante, e aí eu quero adentrar esse assunto com os irmãos. Por favor, no livro de Atos, no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 24, Jesus começa a falar um sermão que ele fez, apontando o que iria acontecer no futuro. E ao falar sobre esse futuro que iria acontecer no mundo, Jesus fala de uma grande tribulação, Jesus vai falar de uma apostasia, Jesus vai falar sobre os falsos profetas, Jesus vai falar sobre o anticristo, e o texto é bem assim, denso, bem forte. As palavras proféticas de Jesus, que estão no capítulo 24, e vai se estender por todo o capítulo 24, 25 e 26. Aqui no capítulo 24, eu quero ler com os irmãos o versículo 4 e o versículo 5. Jesus falando, e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando do anticristo, daquele que vai vir pervertendo, contrariando o ensino de Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu queria deixar uma outra referência para você ler mais tarde. Eu vou ler para você aqui agora, para a importância dela, e do qual eu peço que você não só decore, mas anote na sua Bíblia, no cantinho aí, marque. 1 João, no capítulo 4, vou pedir para colocar aqui na tela, 1 João capítulo 4, verso 3. 1 João 4, verso 3. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o quê? O espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que, agora, desde o tempo dos apóstolos, que esse espírito do anticristo já estava se manifestando, já estava agindo, negando Jesus como Messias, negando Jesus como Filho de Deus, negando os milagres que Jesus fez, negando a salvação pela fé, negando a bondade, o amor de Deus, negando a existência e a presença real do Espírito Santo. O anticristo que desde a época dos apóstolos, esse espírito do anticristo já estava agindo. Olha as ideologias que governam mentes no mundo hoje. Nações inteiras são dominadas pelo anticristo. Nações e povos, tribos, são dominadas pelo anticristo. Você sabia que na Inglaterra, por exemplo, e na França, país de primeiro mundo,
Você pode falar mal de qualquer um, você pode falar qualquer coisa. Mas se você for falar de Jesus, você pode ser preso. Se você for falar de Jesus como Messias, você pode ter que responder um processo. Você pode ter dificuldade na justiça. O anticristo, o espírito de anticristo quer calar a voz que fala sobre o Messias, sobre Jesus. Quer calar os discípulos, os seguidores de Jesus, as testemunhas de Jesus. O anticristo está solto. E não é algo que vai se manifestar como alguns ainda acham. O anticristo virá. Não, meu irmão, o anticristo já veio. E já está agindo no mundo. Quantas e quantas ideologias você ouve falar? Antivida, antiverdade, anti-caráter, anti-honestidade, anti-sinceridade. O mundo é governado pela mentira. O mundo é governado por aparências. Valores caros, como caráter, como ser verdadeiro, como não ser mentiroso, né, honesto, são valores que estão decaindo, estão saindo de moda. Isso é o espírito do anticristo agindo no mundo. E nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso. Por que eu estou falando do espírito do anticristo? Alguns sinais que vivemos, né? Vivemos como sociedade. Nada no mundo hoje é absoluto. O mundo está se relativizando, né? Teve um ator aí famoso, conhecido, chamado Cazé, e ele programou um encontro de homens para falar sobre hombridade, para falar como ser homem de verdade. Meu Deus, esse homem, esse ator, foi bombardeado pela mídia, bombardeado por pessoas, chamando ele de homofóbico, chamando ele de machista, e ninguém parou para perceber, entender que a intenção dele não era falar mal das mulheres. A intenção dele, reconhecendo o papel errado que o homem tem dado testemunho errado no mundo, é justamente levar aos homens o papel correto que esse homem deve exercer na sociedade. Ele vem sendo massacrado pela mídia, massacrado por aqueles que estão sob o domínio do espírito do anticristo, que estão dominados por valores, ideologias e pensamentos contrários ao Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu quero te ensinar uma oração. Quando você for orar, você comece, depois de fazer o início da sua oração, você sempre diga na sua oração o seguinte: que todo espírito contrário ao Espírito Santo saia do seu caminho em nome de Jesus. Aonde você for, Senhor, que todo espírito contrário ao Espírito Santo desapareça, não esteja no lugar aonde eu vou mais tarde. É uma consulta, é você ir para o seu trabalho, é você ir para a sua casa, é vir para a igreja, é você pegar a sua condução, onde você for, a sua escola, a sua faculdade, diga isso com palavras. Estava ouvindo um testemunho de uma jovem que se formou com muita dificuldade em jornalismo, porque ela manteve os valores cristãos, e foi todo o curso, 5 anos de curso, sendo massacrada, sendo desprezada, sendo boicotada, sendo colocada de lado nos 5 anos de curso. Ela não conseguiu fazer amizade com ninguém, era perseguida pelos colegas de sala, era perseguida pelos professores, porque ela decidiu não abdicar da sua fé, devido à tentativa de influenciá-la com valores do anticristo. Com o valor dos anticristos. E quando a gente começa a encarar essa realidade do relativismo, o abandono da fé cristã, nós vivemos assim, irmãos, há um abandono da fé cristã. As pessoas estão deixando a fé cristã de lado. As verdades absolutas do Evangelho estão sendo substituídas por verdades relativas, né? Eu estava vendo uma audiência pública que aconteceu nos Estados Unidos para falar de gênero, e um deputado republicano questionando uma médica, e essa médica
tem uma teoria que homem pode engravidar. Ela então foi chamada, né, para falar sobre isso. Que base científica, que base ela estava afirmando aquela verdade. Ela foi falando, chegou uma hora que esse deputado chegou a vez dele, ele fez uma pergunta para ela. Apenas uma pergunta, e aquela mulher não respondeu. Ele fez a pergunta: já que a senhora afirma que o homem pode engravidar, eu gostaria que a senhora me explicasse isso pela biologia. Que órgãos internos o homem tem para engravidar? Ponto. Engasgou a mulher. A mulher esquivava para cá, esquivava para lá, e não respondia. Ele cortava ela, insistia com ela, e foi até o final, e ela não respondeu. Nós vivemos tempos assim. Há uma aparência de verdade. Há uma aparência de coisa certa. Há uma aparência de realidade. Mas por trás há mentiras, há enganos. A internet está cheia disso. Redes sociais está cheio disso. E isso sorrateiramente tem entrado na igreja, tem alcançado o povo de Deus. Falsos milagres. Quantos falsos milagres estão acontecendo? As pessoas estão caindo de cabeça, acreditando naquilo. As pessoas estão se precipitando, não estão tendo nem um pouquinho de bom senso para julgar o que está sendo dito, o que está sendo falado. Falsos milagres tem toda a parte. Isso é o agir do anticristo, contrariando o evangelho. Eu me lembro que certa vez uma atleta famosa do Brasil tem um problema sério no joelho, e ela então não conseguia mais praticar o esporte dela, que era o vôlei. Aí disseram para ela: olha, tem um homem ali em Goiás, que ele faz uma cirurgia espiritual, e seu joelho pode ser curado lá. E no desespero dela, na mente enganosa dela, foi lá. E ele fez lá toda a cirurgia espiritual, e pasmem, parecia que ela ficou boa. Ela voltou a jogar o esporte dela um certo tempo, depois parou de vez. E essa mulher hoje, mal se fala nela na mídia. O diabo, irmãos, ele tem um certo poder, ele tem uma certa autoridade, e ele está enganando multidões com falsos milagres, e a igreja tem sido enganada, como a gente acabou de ler aqui, no texto que a gente acabou de ler com os irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que esses são sinais do anticristo, que nesses tempos tem sobressaído no mundo, e a igreja tem perdido, irmãos, a oportunidade de se opor a essa ação do anticristo. Por que isso é importante? O anticristo, falei do sinal do anticristo, o assunto é outro. O assunto é viver a unção do Espírito Santo. Eu vou lhe mostrar agora. Por favor, abra a sua Bíblia. Eu preciso que você leia comigo duas porções da palavra. 1 João capítulo 2, e a gente não vai sair daí por enquanto. 1 João capítulo 2. Uma verdade que a igreja precisa redescobrir, que o cristão precisa reafirmar no seu coração, na sua mente, até decorar, até internalizar, até sair do automático para o natural. 1 João capítulo 2 e versículo 20. No capítulo 2, versículo 18 em diante, João vai falar sobre o anticristo. E ao falar sobre o anticristo, ele vai dizer no versículo 20: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Porque o anticristo, irmãos, ele vai ensinar, distorcer a palavra. Ele vai pegar a palavra de Deus e vai distorcer para justificar a ideologia, a teologia, o ensino que tem sido passado. Então, João está falando pelo Espírito Santo. Nós, a igreja,
nós temos a unção que vem do Santo. Você pode dizer isso para você? Eu tenho a unção que vem do Santo. Eu tenho a unção que vem do Santo. No versículo 22, ele vai dizer o seguinte, ó: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E nós ouvimos isso o tempo todo entre nossas casas, filmes, streamings, séries, até um jogo de futebol está assistindo, de repente tem um comentário infeliz ali, negando a Deus, negando a Jesus, negando o Espírito Santo. Então ele está dizendo que esse é o mentiroso, esse é o anticristo, que já está solto no mundo desde os apóstolos. E falando no que ele está aqui, reforçando o que ele está aqui dizendo, o João, versículo 27, do capítulo 2 de 1 João. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, ou não está, receberá no futuro, recebeste e está no passado perfeito, aconteceu. Nós temos a unção que vem do Santo, nós temos a unção espiritual. O texto diz, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine. Porque se temos a unção, porque temos a unção do Espírito, nós só seremos enganados se quisermos. O texto continua: mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. É a unção do Espírito que vai nos guardar do anticristo, que vai nos permitir dizer, isso é mentira, isso não é verdade, esse milagre não é bem milagre não, isso aqui é engano de Satanás. Quando você lê o Apocalipse 18, que se levanta a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, e como essas bestas, segundo a palavra do Senhor, vai enganando a muitos, fazendo sinais, fazendo prodígios, e engana inclusive os santos, e vence inclusive os santos. A força do anticristo, irmãos, ela é real, ela é verdadeira. E o texto de João é muito claro, que nós temos a unção, que ela permanece em nós, e é essa unção espiritual, essa unção do Espírito Santo, que vai nos blindar, vai nos proteger, vai guardar nossa mente de sermos enganados pelo anticristo. Agora você entendeu porque eu falei sobre o anticristo primeiro? Coloca aqui o tema de novo. Vivendo a unção do Espírito Santo. A igreja precisa viver a unção do Espírito Santo. O inimigo tem sido tão ardil, tão astuto. Já falei isso para os irmãos diversas vezes, mas não custa nada repetir. O diabo, no transcorrer da história, ele foi mudando de estratégias, procurando uma estratégia mais eficiente para que o espírito do anticristo pudesse governar mentes e corações. O Apocalipse vai dizer que no final dos dias, quem não tiver a marca da besta, não vai poder nem comprar nada. E nós, cristãos, seremos perseguidos. Então, o que o diabo fez na história? Primeiramente, o diabo agiu enganando o ser humano para afastá-lo de Deus. O ser humano pecou, se afastou de Deus. Então, de tentador, a pessoa cai na tentação, peca, o diabo então passa a ser acusador. Começa dizendo, você não consegue, você não presta, você não serve, Deus não te ama, os irmãos da igreja não te amam, você não merece. Então, de tentador,
do diabo se transveste de acusador dos irmãos, Apocalipse capítulo 12. Ele se transforma no acusador dos irmãos, dia e noite, para que aquela pessoa não se levante, para que aquela pessoa não se volte para Deus, para que aquela pessoa não desperte para a unção do Espírito que já está nela. E o diabo então vai tirando da mente dela: você não tem unção do Espírito coisa nenhuma, porque se você tivesse, você não pecaria. E assim o diabo vai com suas astutas palavras, deturpando a verdade, e as pessoas vão acreditando numa mentira. Essa estratégia do diabo, irmãos, dá certo por um certo tempo. Então o diabo começou a agir de uma segunda forma. Ele inicialmente, agora ele quer tentou impedir que as pessoas conhecessem a verdade, criando falsas religiões, criando circunstâncias que dizem ou ensinam que não precisa de Deus, ou que Deus não existe. Só que isso também tem perna curta, porque a história vai mostrar que chega em certo momento da vida, que acontecem coisas que a ciência não explica, que a razão não explica, e só se explica por uma ação de Deus. Então o diabo mudou de novo, já que impedia as pessoas de conhecer a Deus, já que criando falsas religiões, eu não consigo mais enganar as pessoas, eu vou então desqualificar a igreja, dizer que a igreja não é importante, congregar não é importante, ir para a casa do Senhor não é importante, faça da sua ida à igreja uma religiosidade. Então o diabo começou a trabalhar contra a igreja não pode, como diz Atos dos Apóstolos, contar com a simpatia de todo o povo. Nós temos que enxergar a igreja como obstáculo, temos que enxergar a igreja de Cristo como algo ruim. E assim criou-se ideologias na sociedade, querendo colocar a igreja como algo ruim. O comunismo perseguiu a igreja, matou pastores, fechou igrejas, até hoje matam cristãos no mundo. Só que essa também não funcionou, porque quanto mais perseguiu a igreja, mais a igreja cresceu. Quanto mais perseguiu a igreja, mais o evangelho foi divulgado no mundo. Foi a perseguição da igreja que permitiu que o evangelho chegasse nas Américas, que o evangelho chegasse na África, na Ásia. Foi a perseguição à igreja. Então o diabo percebeu que essa estratégia também não daria certo. Aí ele mudou de novo. A próxima mudança dele é que está vigindo até hoje. Eu vou deixar as pessoas ir para a igreja e vou ocupá-las. Vou tirar o foco delas, vou fazer que elas enxerguem na sua escala de valores que existem outras coisas mais importantes do que o reino de Deus: o estudo, a família, o trabalho. Ele então começou a trabalhar nisso e tem conseguido sucesso, porque Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33, que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O diabo botou uma vírgula aqui, mas tem que trabalhar, tem na sua família, tem o seu lazer, tem o seu trabalho, e foi acrescentando vírgulas, e as pessoas perderam o foco do reino de Deus, e começaram a buscar o seu reino, construir o seu reino, e se esquecer do fundamental, que esse reino humano é temporário. Ninguém vai levar daqui nada que construir aqui. Nem a roupa que nós usamos vamos levar depois da morte. Só que essa estratégia do diabo está caminhando aí, tem dado certo, Ele tem conseguido sucesso com isso, porque a igreja foi perdendo importância. O cultuar o Senhor foi perdendo importância. A reverência na casa de Deus foi perdendo importância. Então as pessoas hoje não vêm à igreja porque querem ter comunhão com Deus, necessitam ter comunhão com Deus, precisam conhecer a palavra, precisam ser discipuladas. Não, as pessoas vêm à igreja para ocupar um horário, para bater ponto, para dizer: fui à igreja no domingo. E essa estratégia está aí caminhando.
E as pessoas não estão vivendo, não estão percebendo que não estão vivendo a unção do Espírito Santo. E o anticristo tem entrado por esses celulares que estão em nossas mãos. E essas mensagens do anticristo, transvestidas de verdades, têm entrado na mente e coração das pessoas. Surge os desigrejados, surge o cristão não praticante. Mentiras que o diabo vai semeando na cabeça das pessoas e elas vão aceitando. As pessoas não querem mais compromisso com o reino, as pessoas não querem mais compromisso com a casa do Senhor. É o anticristo, é o espírito do anticristo agindo. Por isso precisamos viver a unção do Espírito Santo, porque essa unção nós recebemos da parte do Senhor. Essa unção vai nos ensinar tudo o que precisamos. Esta unção vai revelar a nós a mentira, vai mostrar para nós a falsidade, vai mostrar para nós o engano. Alguém já disse, irmãos, que precisamos conhecer a verdade. Nós não precisamos conhecer a mentira. Eu não preciso experimentar uma droga para saber se é boa e se é ruim. Eu preciso conhecer a verdade. E quando eu conheço a verdade me liberta. Eu não preciso experimentar nada. Se a palavra do Senhor diz que aquele é pecado, eu não vou experimentar. Eu não vou viver essa mentira que o diabo tem semeado na sociedade. Então a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós temos a unção que vem do Santo, que nós temos que viver na unção do Espírito Santo, porque é ela que vai nos guardar desse espírito anticristo que age no mundo. É ela que vai blindar a nossa mente, é ela que vai nos guardar de todas essas ideologias, esse ensino, essa cultura anticristã que vivemos no presente século. Então, quero encerrar com os irmãos. É apenas uma breve introdução hoje, para falar a você precisa viver a unção do Espírito Santo. Você precisa, se você tem que experimentar algo na sua vida, experimente viver a unção do Espírito Santo. Muito melhor do que qualquer coisa que possam lhe oferecer na vida, é a unção do Espírito Santo. Eu encerro, de fato, agora, para falar de você nessa semana, nesses domingos, nessas quartas-feiras. Nós vamos falar de 4 unção que eu e você precisamos na nossa jornada, na nossa caminhada. E essas manifestações da presença do Espírito Santo é que vai fazer a diferença na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nós vamos usar um personagem da Bíblia chamado Davi. E a gente vai experimentar coisas grandiosas que Deus fez na vida de Davi e vai fazer na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos falar com o Senhor.